Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fale Japonês comigo, Jin Takahashi, para aprender um pouquinho mais sobre esse idioma incrível que é o idioma japonês. Eu digo incrível, gente, eu sempre falo isso, né? Fascinante, incrível, porque ele me fascina e eu acho realmente o idioma japonês muito interessante. Eu tive as minhas dificuldades para aprendê-lo, então uma vez superadas, eu consigo entender e cada vez mais eu quero realmente aprender, eu quero mais a falar. Eu digo aprender, gente, porque a gente está sempre aprendendo. O idioma, ele é vivo, então ele está sempre mudando, na verdade, ele está sempre em crescimento, está sempre em mutação, né? E a gente precisa estar atento a isso o tempo todo, porque muita coisa acontece dentro de um idioma o tempo todo, tá legal? Mas enfim, não é isso que eu vim falar. Eu vim falar hoje para vocês da partícula ni. Você já deve ter visto um outro vídeo meu falando sobre a partícula ni, tá? Acho que eu fiz um vídeo, por exemplo, falando sobre a partícula ni no uso para horários, por exemplo, né, para horas. Mas hoje nós vamos falar da partícula ni de uma outra forma. A partícula ni que indica um local. Você fala, Jim, mas você já falou sobre o local e a partícula era outra. Era a partícula D, por exemplo. Mas olha só, gente, é importante vocês entenderem isso, tá? A partícula D, ela indica o local onde uma ação é realizada. Se você ainda não viu esse vídeo, tá aí, procure que você vai encontrar a explicação exata dele, tá? Hoje nós vamos ver a partícula ni também indicando um local, mas um local específico, tá? Aqui então, joshi são partículas. E nós vamos utilizar a partícula ni hoje para falar sobre local. Ok. Qual é a diferença, então, que eu tenho da partícula D, lá que vocês já viram em outro lugar, né, em outro vídeo, né, que indica um lugar onde algo acontece, para a partícula ni? A partícula ni indica o local onde alguém ou algo está. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui imasu e arimasu. O verbo imasu, ele vem do verbo iru, que é ser, estar. Estar, né, praticamente. E o arimasu é do verbo aru, no infinitivo, tá? Que é ter. Ou estar também, tá? Qual é a diferença desses dois? Imasu, que é o verbo ir, nós usamos para pessoas ou animais, tá bom, gente? Para seres animados. E arimasu para objetos. Ou seja, seres inanimados. Ok? Até aqui? Muito bem. Se eu quero dizer, por exemplo, vamos lá. Meu pai está em casa. Então, meu pai está em casa. Chichi, vamos lá. Chichi wa ie ni imasu. Vou colocar aqui, tá? Chichi wa ie ni imasu. Então eu quero dizer que nós já vimos já fiz outros vídeos para vocês falando sobre o a, tá? A partícula que indica o tópico da oração. Nesse caso, o tópico é o meu pai, é o Titi. Então, ele está em casa. Ie. Aí você me pergunta assim, Jim, Titi? Mas pai não é o Tou-san? Sim. Pai é o Tou-san. Mas o Tou-san é o pai dos outros, não o seu. O teu pai é Titi. Ok? Quando você quiser se referir ao pai dos outros, você fala o Tou-san. O que acontece geralmente é que o japonês chega para você e fala assim, o Tou-san, genki desu ka, por exemplo. Teu pai está bem? Para o japonês, o seu pai não é pai dele, é pai dos outros. Então ele se refere como o Tou-san, como uma maneira de respeito. Entendeu? Para demonstrar respeito. Quando você se refere ao seu pai, é titi. Você pode falar até titi-oya. Titi-oya também se fala, tá legal? Assim como para mãe também. Vamos usar um com mãe? Só para vocês entenderem e eu ilustrar isso bem para vocês. Mãe.
haha. Haha wa, por exemplo, haha wa, vamos usar essa estrutura, né? Haha wa, niwa ni imasu. Haha wa niwa ni imasu. Imasu porque é pessoa. Niwa é quintal. Ou é quintal, tá? Jardim ali. Haha. Você fala, Jin, como assim haha? Sim, haha é a sua mãe. Oka-san, a mãe dos outros. Tá legal? Então, quando o japonês pergunta pra você, Oka-san wa doko ni imasu ka? Onde está a sua mãe? Doko ni imasu ka? Olha só, eu pergunto com a partícula ni, porque eu estou usando o verbo iru. Eu quero saber onde ela se encontra. Por isso, eu utilizo doko ni. Doko é onde, o ni é que acompanha aí o nosso verbo iru para estar para a pessoa, certo? Então, doko ni imasu ka? Onde está a sua mãe? Oka-san, doko ni imasu ka? Se você quiser responder, você vai dizer haha wa niwa ni imasu. Minha mãe está lá no quintal. Ok? Então, olha só, eu fiz um outro vídeo para vocês falando sobre parentescos. Eu acho interessante você dar uma olhada nesse vídeo, se você ainda não viu, para você entender quando você se refere a parentes seus, a parentes dos outros, tá? Mas o vídeo de hoje aqui não é isso. A gente vai falar sobre o ni. Então, vamos nos concentrar em falar sobre isso. Só abrir aqui um parênteses e aí lá vai eu, né? Porque eu quero ensinar tanta coisa tudo ao mesmo tempo. Mas vamos nos concentrar. A partícula ni, então, indica o local onde alguém ou algo se encontra. Neste caso aqui, nós estamos falando de alguém, que é nosso pai ou nossa mãe. Tá legal? Vamos ver, então, sobre um objeto. Um objeto. Que objeto seria? Sei lá. Denwa, por exemplo. Vamos lá. Denwa wa eu quero procurar alguma coisa simples para falar para vocês, mas sempre uma coisa muito mais complexa. Mas vamos lá. Denwa wa teburu no ue ni arimasu. Vamos usar assim mesmo, tá? Teburu no ue é em cima, o em cima da... Nós já fiz um outro vídeo falando para vocês sobre a partícula no, tá? Que é de, do, da, que indica posse. Então, ele está em cima da mesa. Ni arimasu. Denwa. Denwa é telefone, tá? Denwa wa, nosso tópico. Teburu no ue ni arimasu. Então, o telefone está em cima da mesa. Ok? Perceba que a gente tem aqui tudo que a gente tem no português também, né? Exatamente tudo que a gente tem para fazer uma frase como essa, por exemplo. Só que ditas de forma diferente, obviamente, porque nós estamos falando de outro idioma. Tá legal? Então, quando você tem um objeto que está em determinado lugar, este lugar, no caso aqui é o teburu no ue, em cima da mesa é o meu lugar, ni arimasu. Ok? Olha só, se você tiver que utilizar para animais também, por exemplo, você tem aí um peto, né, que é um bichinho de estimação, por exemplo. Então, você quer falar que o teu cachorrinho, né, ou o teu gato, sei lá, está no quintal também, por que não? Então, você vai dizer imasu também, tá? Inu wa niwa ni imasu, por exemplo. Então, a gente utiliza dessa forma, tá? Pensem assim. Seres animados, imasu. Seres inanimados, arimasu. E o local onde se encontra é este local ni imasu ou este local ni arimasu. Ok? Bom, o foco era este hoje. Eu abri aí um parênteses, mas enfim. Tá valendo, porque assim, mais informação para vocês. Se você ainda não viu o outro vídeo aí que eu falo sobre parentescos,
Sugiro que você dê uma olhada, porque assim você vai entender um pouco melhor isso quando você fala dos seus e quando você fala dos outros, tá legal? Bom, a gente se vê em outros vídeos então, falando sobre a língua japonesa. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja acompanhando, tá? Até a próxima. Tchau, né?